Por que que não existem apenas 4 estações? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Dependendo do lugar que você está, podem existir 6 estações, 8 estações, 10 ou menos que 4 estações, podem existir 3. É isso que vamos conversar hoje, depois do nosso mantra. Om Namamidam Vantarim Adidevam Sura Surairvandita Pada Padmam Loke Chararuk Vayamrityu Nansham Dataram Nishan Vividau Shadishnam. Namastê. Bom, na medicina moderna, na medicina científica, em geral, quando você vai num médico ou num nutricionista, a não ser que seja um médico, um nutricionista, um profissional muito diferentão, mas em geral, o medicamento e as indicações para a sua saúde que esse profissional vai te passar em janeiro, ou em dezembro, ou em outubro, é mais ou menos a mesma. Se você está com dor de cabeça, você está com dor de cabeça. Não importa se é no meio do ano, se é no início do ano. Se você está com pressão alta, você está com pressão alta. Não importa se é no fim ou no meio do ano. E na Ayurveda, não é bem assim que o barco toca. E eu quero fazer com que vocês pensem comigo, não só porque isso é ayurvédico, mas pensem o quanto que essa abordagem médica moderna não faz sentido. Por quê? Pelo simples fato do corpo mudar. Pelo simples fato das suas células estarem fazendo troca. Pelo simples fato da sua pele estar se trocando o tempo todo. E isso não é só uma coisa filosófica, mas quem você foi de manhã muito provavelmente não é quem você é agora de tarde. Ou se você está vendo esse vídeo de noite, quem você é agora à noite. Então o corpo está mudando o tempo todo, a sua fisiologia está mudando e principalmente a natureza, não só a natureza interna, mas a natureza externa também está mudando. Tudo está se modificando o tempo todo. Então a nossa medicina é uma medicina que fez uma cisão do homem com a natureza, a ponto da gente falar a natureza como se fosse as plantas aqui, como se fosse algo externo de mim, como se eu não fizesse parte da natureza. E isso, na perspectiva do Rodrigo, é doentio. Não tem outra palavra para descrever isso. Existe um outro ponto de vista onde você sim precisa considerar o meio que você vive. Tanto o meio no sentido de da onde vem a sua água, como que está a água do lugar onde você vive, né? Que é um problema que eu estou enfrentando com a casa que eu estou aqui nesse momento. Mas o meio também emocional, com quem são as pessoas que você vive. Isso pode te dar saúde ou pode te adoecer. E ainda entender o meio como a natureza em volta de nós, né? A biologia em volta de nós. Isso também é muito importante para a gente considerar o ser humano enquanto parte desse ambiente. Então, na Ayurveda, a gente vai falar de um conceito chamado Ritu. Ritu a gente pode entender como um padrão biológico, um padrão ou uma estação metabólica. Ou ainda a gente pode entender, eu acho que essa é uma boa palavra, uma boa tradução para rito, enquanto biorritmo. A gente pode entender que rito é biorritmo, porque rito não é só as estações, então a gente tem vários ritos, tá? Então a gente tem Vaya Rito. Vaya Rito é a mudança de acordo com a fase da vida. Então, infância,
fase adulta, velhice. Então tem fases onde a gente vai modificando de tempos em tempos, né? Esse é o primeiro rito. Não vou dar tanta ênfase a ele hoje, tá? Depois a gente tem Chandra Ritu. Não está na ordem de importância, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente tem Chandra Ritu, que é a mudança das fases da Lua. Isso também vai impactar as plantações, vai impactar as marés, vai impactar o nosso corpo, especialmente o que a gente chama de o nosso corpo emocional. A gente vai ter também Rajaswala Ritu, que seria o ciclo menstrual. Então, as fases da mulher. Então, isso é importante considerar a sua saúde de acordo com o ciclo menstrual que você está. Depois a gente tem o Ahar Ritu, não sei se é assim que se pronuncia, mas é o ciclo da digestão. Então a gente tem uma fase mais pesada, né, de suco gástrico. Depois a gente vai ter uma fase de calor quente, que a gente vai chamar de pita, que vai quebrar moléculas. E depois a gente vai ter uma fase que vai secar isso tudo, que vai ser o vata. Isso aí é outro vídeo também, tá? Não vamos entrar em detalhes sobre nenhum desses. Depois a gente tem o Dinacharya Ritu, que é o ciclo de um dia. Então, quando o dia começa, ele está úmido, tem orvalho. Depois ele também vai ficar quente ao meio-dia. Depois ele vai secar. E esse ciclo recomeça. Então, a gente tem a fase Kapha, Pitta e Vata do dia, a fase Kapha, Pitta e Vata da noite. Então a gente vai ter aí também a questão de o pico e o vale da pressão atmosférica, onde 4 da tarde é um horário muito seco, que a gente vai chamar de Ayurveda feliz. Às 4 da madrugada é o contrário, é um horário muito úmido, né? E a gente vai conseguir regular a nossa alimentação e o nosso sono a partir disso. Isso daí também é um outro papo. E aqui a gente vai ter o Ritucharya, né, que é justamente o que a gente vai conversar hoje, que são os ciclos das estações. Tive que mudar de lugar, porque os vizinhos começaram a fazer barulho. Mas então hoje a gente vai falar sobre o ciclo das estações. Por que que isso é importante? Bem, quando você começa a pesquisar sobre Ayurveda, você logo vai encontrar o conceito de dosha. E aqui nesse canal, e também quem faz mentoria comigo, quem faz acompanhamento de Ayurveda comigo, já entendeu que dosha não é uma coisa que a gente prioriza, né? E por que disso? Então pensa lá, você começou a estudar Ayurveda, e aí você vai lá e descobre que o seu dosha, que a constituição sua é Kapha. Beleza, você vai lá ver que Kapha é pesado, é úmido e tudo mais, né? E aí você vai tentar tratar o seu Kapha utilizando comida picante, por exemplo, né? Qual que é o problema disso? O problema disso é que você está num lugar que está um sol desgraçado lá fora. Você está num calor de 40 graus do Rio de Janeiro, por exemplo. Qual que é o sentido de você comer comida picante para tratar o seu Kapha? Porque aqui no livro do fulano de tal tá falando que meu dosha é tal e eu tenho que comer esse tipo de comida. E aí você vai lá na feira, tem esse tipo de comida? Não tem, porque não é comida da estação. Essa Ayurveda que é vendida por aí, embalada num pacote New Age, não faz nenhum sentido, né? É uma Ayurveda trazida mais dos americanos e Europa do que da Índia, de verdade, né? Mas tudo bem, né? Assim, quero deixar claro aqui o meu respeito e a minha honra a toda a escola e toda a tradição. É melhor você estar dentro de uma tradição de saúde, de uma tradição espiritual, do que não estar em nenhuma. Mas aqui para nós, quero trazer que se você se conecta com esse tipo de informação, com esse tipo de vídeo, aqui para nós isso não vai fazer sentido, tá? Você tratar a dosha. Por quê? Por causa das estações. Então,
é muito importante a gente alinhar o tipo de alimentação, de sono, de exercício físico, de meditação, de prática, de sociabilização ou não sociabilização, de hobbies, enfim, o que a gente chama aqui, né, de medicina do estilo de vida. É muito importante a gente alinhar as nossas práticas, o tipo de óleo que você vai passar no corpo, tudo, de acordo com os ritos. Então, a gente tem que alinhar com todos os ritos, né? A gente vai falar de outros em outros momentos, mas agora a gente vai falar do rito da estação. Então, se o ser humano perdeu nessa conexão com os ciclos, né? Isso é um outro papo, isso tem a ver um pouco com a Igreja Católica, né? Para quem quiser se aprofundar no assunto, tem um livro que se chama O Mito do Eterno Retorno. Mas a gente deixou de viver uma coisa cíclica para viver uma vida linear, né? Isso foi todo um processo de séculos, não foi do dia para a noite, né? Mas, se você olhar para os povos antigos, existia uma coisa muito interessante. Chegava o verão, eles celebravam. Chegava a primavera, eles celebravam, né? E aí tinha comida, tinha dança, tinha música, tinha fartura, aquela coisa toda. E aí tinha a celebração ao Deus que eles cultuavam, a deusa que eles cultuavam. Hoje a gente perdeu isso. Qual que é o fruto disso? Ah, Rodrigo, isso não tem importância nenhuma. Se não tivesse importância nenhuma, você não estava doente. Isso o fruto disso é uma sociedade doente. É uma sociedade que, ao invés de comer comida da época, que vai comer lá na feira, né, é uma sociedade que vai comer enlatado, ultraprocessado, que vai comer bolacha, né? Então, é uma sociedade doente o fruto disso. Então, é muito importante a gente se conectar com o ciclo das estações. Por quê? Porque assim, a manipulação foi tão grande que assim, hoje a gente nem questiona esse tipo de coisa. Parece uma coisa banal, parece uma coisa de algum hippie que começa a falar de natureza, né? Mas cada vez mais eu tenho ficado feliz de ver que tem estudantes fazendo faculdade, mestrado, né, nessa área de biologia, educação ambiental, preocupado com esse tipo de coisa. Então a questão ambiental é muito importante. A manipulação foi tão grande que fizeram acreditar que a gente não faz parte da natureza, que a natureza é uma coisa externa a nós, e não é. Nós somos a natureza, né? E a preocupação com o ambiente não é uma preocupação por causa do ambiente. O planeta já aguentou a era glacial, o planeta vai aguentar qualquer coisa. Quem não vai aguentar somos nós, a gente não vai ficar aqui, né? Nem nós, nem nossos queridos animaizinhos, né? Os seres vivos que estão aqui, né? Então é muito importante a gente se atentar a isso, né? Bom, mas vamos ao que interessa. Eu falei no início do vídeo que não tinha só 4 estações. E é verdade, tá? Então, as estações, elas devem ser observadas dentro dessa perspectiva da Ayurveda de acordo com o lugar que você vive, né? De acordo com que lugar você está. Então, sempre que nós falamos de Ayurveda para tratar uma pessoa, né, ela vai se diferenciar da medicina ocidental por ela ser extremamente específica, individualizada para aquele ser. Então, sempre que você tiver com uma doença, a Ayurveda vai perguntar quem é você, que fase da vida você está, se é uma criança, se é um adulto. Então, por exemplo, né, um adulto que dorme muito. De certa forma, não é tão natural isso. Uma criança que dorme muito é perfeitamente natural. Na fase que ela está, ela tem que dormir mesmo. Um adulto relativamente saudável, não é normal dormir muito. Um adulto que tem narcolepsia, a gente tem que considerar a narcolepsia.
e assim por diante. Tá? Então, essas são quais outras perguntas, né, que a Ayurveda vai fazer. Então, quem é você? Quem é você? Qual fase da vida que você está? Aonde você mora? Né? Que horas são? E qual a fase da lua que você está? Qual a estação do ano que você está? Se você for uma mulher, qual fase menstrual você está? Então essas são perguntas que a Ayurveda vai fazer caso você pergunte assim, por exemplo, eu quero comer arroz branco com páprica. A Ayurveda sempre vai... então na Ayurveda nunca existe isso do tipo, na medicina ocidental, ou em geral, na nutrição, na medicina, ou uma coisa é saudável ou não é saudável. Na Ayurveda vai depender de tudo isso. Quem é você, aonde, que horas são, qual estação, qual lua. Vai depender de vários fatores. Por isso que é uma medicina muito individualizada. Tá? Mas então, voltando ao nosso assunto, né? Então a gente tem que olhar para o local onde você vive e ver quantas estações tem ali. Né? E existem formas da gente descobrir qual estação nós estamos. Né? Existem em geral 4 formas. Eu vou falar só uma. Então, existem formas que são de olhar para dentro, olhar para o seu metabolismo, olhar para sinais no corpo. Mas existem sinais olhando a natureza externa. Esses sinais são chamados de, essa prática, né, isso é chamado de Swarupa. Então, Swarupa é você olhar os sinais, que podem ser sinais botânicos, sinais biológicos, sinais ambientais, de que você está numa estação ou em outra. Então, tudo que acontece na natureza não é ao acaso. Então, apareceu um rio ali naquela região. Isso tem um motivo. O rio sumiu, agora secou. Isso tem um porquê. Tá pegando muito fogo naquela região. Isso tem um porquê. Aquela região tem determinados animais. Mas tinha determinados animais, agora eles migraram, eles foram embora. Né? Então isso vai manifestar, vão ser manifestações que vão indicar uma coisa ou outra. Então eu tenho uma árvore aqui fora, talvez vocês já tenham visto em outros vídeos, principalmente no Instagram, né? Porque aqui no YouTube acho que é o primeiro, talvez, vídeo que eu poste nesse formato. Né? Então aqui eu tenho uma árvore com umas flores rosinhas, começou recentemente a dar uns bichinhos brancos. Por que há meses atrás não tinha esses bichinhos? Né? Ok, a gente pode pensar numa série de coisas, a qualidade da terra, isso também vai ser importante para a Ayurveda, a qualidade da terra. Isso também pode ser a falta de água, excesso de água, mas a gente pode pensar na estação, por exemplo. Né? No clima. Tá? Então, há uns tempos atrás aqui também estava tendo muita mariposa, muita libélula, né? E o pouco que eu pesquisei, eu descobri que esses são animais que gostam de umidade. Né? E aí, depois de um tempo, aqui foi ficando um pouco mais seco. Ontem ou antes de ontem, que voltou a chover. Então a gente estava num verão úmido, foi para um verão seco, e depois voltou para um verão úmido. Eu acho que isso é quase que um clima de primavera, assim, né? Mas o verão é um pouco mais quente, né? Mas o ponto né? Começou a ficar um pouco mais seco, então por isso que esses bichos não estão aparecendo mais, né? E aí eu estou sentindo secura na pele, né? Tá descascando, meu nariz aqui está descascando. Isso são sinais, isso é um papo para outro vídeo, sinais no corpo de que estamos num momento seco. Então, agora já estamos voltando porque ontem choveu, antes de ontem choveu também, então já está voltando de novo para um tempo quente e úmido, né?
E aí existem diferenciações na pele, por exemplo, para a gente fazer. Isso daqui é um sinal de umidade ou um sinal de secura? Porque umidade também pode dar descascamento e coisas assim. Bom, o ponto é, do que adianta você ir lá no livro, né? O seu filho está aprendendo na escola que tem 4 estações do ano. E aí do que adianta você ir lá no livro e entender que, então agora é dia tal hoje é dia tanto de fevereiro, nós estamos no verão, então é verão. Não necessariamente. Aqui já teve outono extremamente frio. Aqui na minha cidade já teve verão que ficou frio, frio mesmo, de usar blusa, né? E aí qual que é o ponto da Ayurveda? O ponto é, a gente vai ter um negócio chamado estação metabólica. Então a nossa ideia é não ir porque está escrito no livro e porque está no calendário que estamos na estação tal. Se o calendário está dizendo que você está no meio de um verão, mas você está num frio de 3 graus, de usar blusa, está nevando, você não está num verão. Sinto lhe informar, você está no inverno. Né? E se isso durar só uma semana, por exemplo, você está numa microestação. É uma coisa que não vai afetar tanto o seu corpo, mas afeta um pouquinho. Tá? Mas se você está no verão e você tem 1 mês e meio de frio, aquilo lá é o inverno, meu caro. Sinto muito. Então, é assim que a gente vai aprender a categorizar qual é a estação daquele local, observando a natureza. Esse local está frio? Esse local está úmido? Como que está esse local? Então aí a gente vai começar a perceber quando que é a primavera na minha cidade. Porque não necessariamente ela vai ser 21 de setembro, exato, igual está lá no calendário. E de um ano para outro pode variar um pouquinho. Mas em geral a gente vai tentar catalogar. Quando que é a primavera na minha cidade? Quando que é o outono? Quando que é o inverno? Quando que é o verão? Na Ayurveda raiz, né, tinha o período de monções. Né? E aí existe também, por exemplo, inverno úmido, inverno seco, verão úmido. Tá? Então isso também entra nesse jogo. Entra o período, as microestações também. Elas não são contadas como um rito, tá? É só uma microestação. Mas isso também entra na sua mudança de estilo de vida. Então, por exemplo, no Nordeste, nas dunas de areia, principalmente, não só nas dunas, né, mas assim, no Nordeste em geral, mas assim, nas dunas, quando eu fui, dá para sentir isso melhor, né? Em agosto, principalmente, venta muito, mas venta muito. Então isso também é algo a ser considerado, tá? Isso é uma microestação. Tem um momento lá no Nordeste também que eles falam da chuva do caju. É uma época que dá bastante caju e é uma época que chove bastante. Então eles falam que esse é o período da chuva do caju. Isso é uma microestação também. Então é assim que a gente vai entender qual estação que a gente está. Não importa que a sua nutri ayurvédica está dizendo que você está no verão. Se o seu verão está se comportando como uma primavera, ele é uma primavera. Se tá inverno por conta, se está inverno, ou seja, se está muito frio naquela região, por conta das mudanças climáticas também, porque isso está modificando as nossas estações, então vai ser um inverno, não vai ser um verão, por mais que no calendário esteja que é um verão, tá? Então é isso, tá? Observem aonde vocês estão, veja se está seco, veja como estão as folhas, veja que animais estão aí, veja como é que estão os rios, né? Veja como é que está o sol, que hora que tem sol, que hora que o sol vai embora. O dia está sendo maior que a noite, ou a noite está sendo maior que o dia. Então, essas são práticas assim que eu levo muito em consideração, né? Também por estudar Montessori, né? Também por estar estudando
outras coisas como o Feng Shui, o Vastu Shastra, né? Então, assim, eu tenho me interessado também em outras áreas do conhecimento, né? Em neuroarquitetura, né? Psicologia ambiental, que é uma coisa que eu tive na época da faculdade, agora eu tenho retomado esse interesse. Então, e assim, por conta do Rodrigo, né, enquanto pessoa, Rodrigo que desde criança é vegetariano e que aos poucos foi se tornando vegano e que foi tendo pelo menos algum grau de preocupação com o meio ambiente, né? Então, o meu formato de Ayurveda, né, é o entendimento de que nós somos parte desse todo. Né? E eu acho que devia ser um entendimento, em geral, das pessoas, da medicina, eu acho que deveria ser um entendimento. Então, é isso, tá? Espero que você não tenha se sentido ofendido ou ofendido com esse vídeo, se você é médico, nutricionista. Não é nada pessoal com você, tá? E gosto muito, né? Já fui em nutricionistas, já fiz acompanhamentos, tem umas nutricionistas muito massas. O médico, em alguns momentos, é necessário, não tem muito o que fazer, você tem que tomar medicação mesmo. Mas aqui a gente está trazendo uma outra proposta, né? A gente está trazendo uma proposta de não adoecer, né? E você vai observar, né, como eu disse, né, por conta da minha própria história, que a minha forma de trazer a Ayurveda é muito conectada com o ambiente. Tá? Seja o ambiente físico, o ambiente que você mora, seja o ambiente no sentido do meio ambiente, no sentido do clima, no sentido da rotação e translação do planeta, no sentido desses ciclos. Tá? Então essa é a base de toda a Ayurveda que eu acredito. Esse conceito de ritus foi, acho que, a primeira aula que eu tive na minha pós-graduação de Ayurveda e foi uma coisa que fez muito sentido para mim. Então, eu carrego isso por aqui. Se você tem interesse em fazer uma consultoria, uma mentoria, um acompanhamento ayurvédico comigo, entre em contato comigo. Os meus contatos em geral ficam na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Se você gosta desse tipo de assunto, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Namastê.